Bom, antes de mais nada, olha só o que eu falei no dia 1º de maio. Por fim, eu acredito que seja isso mesmo. Eu acho que os Cavaleiros Sagrados não têm nível pra ser vilões de Elbaf e precisaria de um cara nível Barba Negra, ou talvez até mesmo a volta dos Gorosei, ou até mesmo o Insama. Quem sabe o Insama aparece pela primeira vez, ele tem um primeiro confronto com o Luffy, e mais na frente, na guerra final, eles têm um segundo confronto. Seria muito legal. E quem diria, Insama foi realmente revelado como vilão do arco de Elbaf no dia 25 de maio. E o contexto para isso ser dito era sobre como os Cavaleiros Sagrados não pareciam ter nível para ser grandes vilões do arco. E realmente, capítulos depois, isso se comprovou com o Gaban derrotando o Shepard Sommers com uma certa facilidade. Mas é que tá o ponto de toda essa discussão, porque não dá para dizer que o Insama é o boss final que a gente está vendo agora, já que ele está possuindo um corpo, e o corpo original do Insama deve estar lá em Marijoa. Então, de alguma forma, ele vai ser derrotado, que eu acredito que esteja relacionado com o Chopper, que foi buscar informações com o Gaban sobre como ferir esses seres imortais. E junto a isso, tem toda a relação da Junko com o passado com o Brook. E assim, o Insama será expulso do corpo da Junko pelo lado emocional e pelo lado físico também. O lado emocional que tem a ver com o Brook, e o lado físico que tem a ver com um ferimento que os Mugiwaras podem fazer nele, talvez o Luffy, com os poderes que o Gaban usou para ferir um Cavaleiro Sagrado. Então eu vou chamar o Insama aqui de Mini Boss, porque ele não tá com o corpo original, e como a gente bem sabe, o Luffy sempre perde as primeiras batalhas, como foi com o Crocodile, ele perdeu primeiro, do Flamengo ele perdeu primeiro, Rob Lucy em Water 7 ele é derrotado, e em Enies Lobby o Luffy consegue derrotar o Rob Lucy, e aqui com o Insama pode ser a mesma estrutura narrativa que o Oda vem utilizando para esses vilões, só que eu acho que o Loki vai ter um envolvimento muito pesado, e ele vai acabar junto com o Luffy, fazendo essa dupla para derrotar o Insama provisoriamente. Mas bom galera, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Esse comentário que eu fiz sobre o Insama ser o possível vilão de Elbaf, inclusive foi feito em Supernovas Respondem, que é o quadro que vocês conhecem muito bem, onde vocês nos mandam seus questionamentos, suas teorias, suas dúvidas sobre o mangá de One Piece ou do live action, seja lá o que for, e eu ou o Leonardo tentamos responder da melhor maneira possível. Os posts do Supernovas Respondem são feitos ou na comunidade aqui no YouTube ou no nosso Instagram, @canal Supernovas. Bom, mas sem mais delongas, bora ver o que vocês comentaram aí dessa vez. Começando pelo Stoitista, ele falou o seguinte: salve Supernovas, vocês viram que na cena em que o Imu fez um pentagrama com a mão, está escrito Eris de Tar? Eris é o nome da deusa do caos. Será que é uma coincidência? Sim, pode ser uma coincidência, mas é aquela coisa, a gente que lê muito sobre teorias do mangá de One Piece, que pesquisa bastante, a gente sempre trabalha, entre aspas, com isso, sobre o que o Oda pode ter usado como influência, ou que ele talvez tenha feito algo sem querer. É aquela famosa cena do Kinemon, que todo mundo pensou que ele tinha planejado todo aquele plano, no fim das contas ele não pensou em nada daquilo e ele fica com aquela cara muito engraçada sobre tipo, realmente foi eu que fiz isso aqui mesmo. Mas vamos supor que isso aqui não é uma coincidência. E primeiramente, você tá certo, a Ares era conhecida por instigar conflitos, rivalidades, desavenças entre os deuses e os mortais também. Era mais conhecida como a deusa da discórdia. É aquela coisa, talvez não seja o Insama em si, mas sim uma pessoa do reino antigo em que ele tinha uma certa convivência ou um certo conhecimento, que ela tenha talvez um poder original que nem o Insama tenha. Assim, outra coisa muito interessante é que Ares era retratada como uma deusa com asas negras e além disso vestida de preto. Então seria Ares de Tar uma Lunariana? As peças começam a se encaixar. Afinal de contas, não tem como uma pessoa com a letra D no seu nome ser um tipo de aliado do Insama. Como a gente bem sabe, os Lunarianos, assim como os bucaneiros, foram perseguidos. Isso colocaria uma relevância muito grande nessa Ares de Tar, se é claro ela realmente existiu. Além disso, outra coisa interessante, se você remover o D do nome Ares, a gente vai encontrar o nome Eristar. Eristar foi um plano criado em 1972 pela NASA e pela Universidade de Auburn, e esse plano era para construir um enorme sistema de armazenamento e compartilhamento de dados da Terra, o que isso parece exatamente o sonho do Vegapunk. Se Ares de Star tinha essa preocupação de compartilhamento de informações, o que faz sentido porque a história foi apagada, então esse compartilhamento de informações não foi concretizado, então significa que aquela história dos sonhos serem herdados faz muito sentido, porque o Vegapunk acabou herdando esse sonho da Ares de Star. Outra informação sobre esse plano é que
que apenas 20 pessoas foram selecionadas para o programa Air Star, o mesmo número de pessoas que se uniram para criar o governo mundial. Aí galera, se isso aqui for verdade, o Oda é maluco, ele passa o dia todo pesquisando essa coisa. Espero que essa teoria seja verdade, faz muito sentido e é aquela coisa, já dá pra gente pensar num possível flashback que vai acontecer agora em Elbaf, ou quem sabe mais lá pra frente do mangá. E o próximo comentário é do Arthur, ele disse o seguinte: salve Supernovas, qual o papel do Dragon e dos revolucionários? Sei que é polêmico, mas pra mim faz mais sentido ele derrotar o Imu do que o Luffy. Eu entendo esse seu comentário, até porque o Dragon tá lutando por essa busca por liberdade já faz anos e anos, ele dedicou a vida toda dele pra isso, é claro, até certo momento da vida dele, porque a gente não sabe o flashback total do Dragon ainda, mas ele vem lutando por isso durante todo esse tempo, e eu tenho quase certeza absoluta que ele vai ter um diálogo com o Insama sobre isso, sobre liberdade, sobre como o Insama vem oprimindo todas essas pessoas durante todo esse tempo longo da humanidade. Só que eu acredito que essa conversa vai ser com o corpo original do Insama, ou seja, isso seria lá pro fim do mangá, numa guerra final possivelmente. Mas por mais que o Dragon seja esse cara que vem lutando por liberdade durante todo esse tempo, não tem como ir de contra uma coisa: o Dragon busca pela liberdade, só que o Luffy, a figura do Luffy, a figura do Joy Boy, a figura do Nika, representa a liberdade. Então o Luffy é a liberdade que o Dragon busca, ele é o cara que vai trazer a liberdade. Então sim, possa ser até que tenha uma luta do Dragon com o Insama, porque a gente tem que ver esses poderes do Dragon com alguém poderoso, ele tá sendo hypado pra isso, só que eu não vejo ele o derrotando, teria que ser o Luffy, até porque o Luffy, ele parece ser a contraparte do Insama. E quando eu falo contraparte, eu não sei se vocês já assistiram Naruto, mas se sim, é tipo Hashirama e Madara, sendo equivalente a Imu e Joy Boy. E prosseguindo, o Alan Leandro disse o seguinte: salve Supernovas, estou na torcida para que vocês voltem a fazer vídeos com frequência de antes, tamo junto. Cara, isso é tudo que eu mais quero, se Deus quiser tudo vai dar certo nesse mês. Mas continuando aqui, o que vocês acham da ideia do Imu não ser um único demônio e sim vários em um mesmo corpo? Essa teoria justificaria alguns pontos como as vozes sobrepostas na dublagem e todo o conceito de almas, e no fim aqui ele dá o exemplo do Barba Negra. Bom, primeiramente sobre a voz do Insama, eu acho que essas vozes sobrepostas umas nas outras é mais sobre não revelar a voz real no momento, eles estão escondendo a voz do Insama da mesma forma que estão escondendo a aparência, a não ser que aquela seja a aparência final dele, né, que eu espero que não seja. Mas é aquela coisa, é uma teoria válida, é uma teoria boa, toda teoria é válida até se mostrar ser certa ou errada. Eu mesmo comecei o vídeo falando sobre uma coisa que eu falei sobre o Insama ser o vilão de Elbaf, que eu acabei acertando, mas do mesmo jeito que eu já falei muita coisa certa, eu já falei muita besteira aqui também. Mas sobre esse ponto de ter mais de uma alma no corpo, eu acho que vai ficar mais pro Barba Negra mesmo, eu acho que vai ser uma coisa específica pro Barba Negra, porque eu não acho que seria legal dar duas características semelhantes para dois vilões diferentes. Eu acredito que cada um tem que ter a sua particularidade específica, e eu acredito que a do Barba Negra vai ser essa. E o Gabriel Vinícius falou o seguinte: vocês acham que os Chapéus de Palha foram esquecidos pelo Oda no pós-time? E bom, eu acredito que alguns sim, alguns não. Eu acredito que a Nami não vem fazendo nada muito interessante desde o pós-time skip, da mesma forma que o Chopper também. Mas personagens como o Zoro e o próprio Sanji, que teve um desenvolvimento muito bom lá em Holy Cake, eles estão muito bem. O próprio Jinbe também, eu não tenho muito do que reclamar. Agora, uma coisa que eu sinto falta é os Mugiwaras terem mais personalidade para enfrentar seus inimigos. Eu lembro que antigamente os Mugiwaras saíam de todas as batalhas completamente feridos, o Usopp com o nariz quebrado, o Zoro todo ferrado, todo cortado. Atualmente não tem sido bem isso. Mas uma coisa que eu sempre levo em consideração é que eu imagino a primeira parte de One Piece sendo para desenvolver, sendo para mostrar esses Mugiwaras, e a segunda parte é com eles já estabelecidos e a gente só vendo a aventura deles aí por diante. Então não é como se eles não tivessem sido desenvolvidos nunca, eles já foram bem desenvolvidos. E agora o nosso querido Eiichiro Oda precisa se concentrar em outros detalhes. Mas se vocês estão malucos para saber, tipo, caramba, eu quero o arco do Usopp, cadê o arco do Usopp que tanto me prometeram? Eu recomendo que vocês vejam um vídeo passado que foi da análise do capítulo 1050, onde o Léo faz uma teoria sobre como o Usopp pode ser utilizado nesse arco. E cara, eu gostei muito, eu não vejo outra maneira do Usopp sendo utilizado, principalmente com agora com o Insama aparecendo. E aí é uma baita esperança para quem quer uma coisa a mais desse personagem. Mas sobre os outros, a gente já pôde ver no último capítulo que o Oda vai dar uma função pro Chopper. Ele foi atrás do Gaban para descobrir sobre os poderes que feriam um ser imortal. A Robin, a gente viu ela batendo de frente com o Cavaleiro Sagrado, o que foi muito legal. Eu só esperava um pouco mais, mas foi legal. A Nami também vem tendo uns bons diálogos, eu tenho gostado da Nami nesse arco também. O Franky tem toda a relação dele sobre a árvore de Adão, o que é muito legal. Tem relação não só com ele, com o passado dele, como também uma possível evolução pro Sunny Go. O Brook vai ter possivelmente um flashback com a Junko, e o Zoro, Sanji e Luffy, que estão sumidos já fazem uns capítulos aí, eles devem aparecer em uma cena muito
muito boa, com eles aparecendo no meio da destruição, trazendo esperança, digamos assim, junto com a figura do Loki que vai estar com ele. Então não dá pra dizer que eles estão completamente esquecidos. Eu até entendo se você falar que tá um pouco decepcionado com um ou com outro, que esperava um pouco mais do pós-time skip, mas sobre o arco de Elbaf em si, eu acho que não dá pra criticar. A gente tá no começo, quase indo pra metade do arco, na minha opinião, e eu tô gostando do que eu tô vendo até aqui. Mas inclusive comentem o que vocês acham que podem ser feito pra melhorar, pro Sanji, pro Zoro, pra Nami, seja lá quem vocês acham que precise de mais desenvolvimento nesse momento do mangá. E o Yu-Chan, eu espero ter falado certo o seu nome, disse o seguinte: seria muito interessante pensar que o Imu também surgiu em God Valley pra dar uma surra nos Rock. Cara, seria interessante porque até o momento a gente não teve nenhum flashback dessa batalha dos Rock mais específica. A gente viu ele chegando, mas a gente não viu o Shebek, como o Shebek é, e a gente também não viu nenhuma luta acontecendo, se é que a gente em algum momento vai ver isso acontecer. Mas se a gente não viu isso acontecendo, por que o Oda ainda tá guardando isso? Será que ele pode estar guardando porque justamente tem a figura do Insama presente nesse evento? Pode ser. Mas assim, uma coisa é fato: a ilha de God Valley sumiu, e o que faz sumir as ilhas? Exatamente, a Mother Flame. Ou seja, de uma forma ou de outra, com ele presente ou não, o Insama estava envolvido nesse conflito. E se ele estava envolvido nesse conflito, outra coisa que a gente precisa saber é sobre o Shebek. Quais são as suas reais intenções ali naquele local e por que o Roger foi de contra as intenções do Shebek. É bem específico no mangá, tem uma parte da página que fala que não sabem as reais intenções dele. E isso pode ser o Oda guardando essa informação para nos falar no futuro. Mas só tem um problema nisso: por mais que isso seja muito interessante, que realmente acontecer, seria muito legal ter a presença do Insama para dar uma surra nos Rocks, como você falou, tem uma coisa que não faz sentido no mesmo tempo. Porque diabos a figura do Insama não é mencionada, por exemplo, pelo Barba Branca que estava lá presente naquela ocasião, ou pelo próprio Kaido, ou pela Big Mom, porque eles parecem ter total desconhecimento da figura dessa pessoa, do Insama. Eles falam do governo mundial, sempre eles citam o governo mundial de uma maneira muito genérica, de uma maneira muito global. O Kaido fala sobre fazer uma guerra, a maior guerra que o mundo já viu contra o governo mundial. Será porque ele conhece da maldade do governo mundial lá pelas entranhas? Será que ele conhece da figura do Insama? É muito complicado a gente teorizar sobre isso. Será que ele viu a figura do Insama em God Valley? Isso pra mim seria um problema no roteiro e teria que ser explicado muito bem pra gente poder achar crível. Principalmente por causa do Barba Branca. O Barba Branca sabendo quem é o Insama e ele ficar quieto durante todo esse período de tempo, eu acho que seria muito estranho. Mas tudo bem que o Barba Branca teve aquela conversa com o Gold e Roger, né? O Roger explicando o que ele viu lá em Laugh Tale, o que explicaria toda a paciência do Barba Branca e aquele discurso que ele deu antes da sua morte. Aí sim dá pra comprar a ideia. Outra coisa que é fato também é que existem mentiras ao longo da história. Por exemplo, é dito que quem derrotou o Shebek foi o Roger e o Garp. Mas será que foi isso mesmo? Será que não tem uma coisa por trás? Será que não tem um cara que possui pessoas atrás aí, um Insama, quem sabe? E pela figura do Insama estar presente, a história foi alterada? Eu acho que nesse ponto não. Eu acho que realmente o Garp é o herói da marinha, ele fez tudo aquilo junto com o Roger e eles derrotaram o Shebek junto. Mas é como eu falei, God Valley desapareceu, Insama tá aí, os dois têm essa relação, dá pra muito bem encaixar a figura do Insama nessa história e o flashback mostrar isso. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado dos meus comentários. Se você gostou, deixa o like, isso ajuda demais a nossa recompensa crescer aqui no YouTube e a gente continuar fazendo os vídeos aqui pra vocês. O mangá tá muito bom, a gente tá muito empolgado. Tem coisa do live action saindo aí, lançou um vídeo do Chopper, o Chopper ficou muito bom, gostei muito. Agora eu quero ver como o Chopper vai funcionar junto com os outros atores, isso é a parte mais importante. E além disso, teve o anime que voltou, o anime também tá muito bom. Muita coisa interessante aí acontecendo no cenário de One Piece. E eu quero continuar comentando sobre tudo isso, mas é claro, o seu like ajuda muito, seu comentário, sua inscrição. E desde já, muito obrigado a quem já fez isso aí. Não esquece de seguir a gente lá no @canal Supernovas. Possivelmente o próximo post vai sair lá do Supernovas Respondem. E é isso, fiquem bem e até a próxima. Valeu!